Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje, depois de uma mensagem que se baseia num comentário do apóstolo Paulo, eu darei a resposta à pergunta 629 e uma nova pergunta para desafiar seu conhecimento das Escrituras. Vamos agora para Atos capítulo 22. Eu estava estudando este capítulo esses dias com algumas outras pessoas, quando uma observação de Paulo chamou a minha atenção. Paulo falou para a multidão em Jerusalém que queria o matar. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Atos capítulo 22, versículos 3 e 4. Uma frase aqui chamou a minha atenção e talvez vai chamar a sua também. Paulo disse para esses judeus que queriam matá-lo, que ele foi zeloso assim como todos vocês são no dia de hoje. No mínimo, essas pessoas rejeitaram as palavras de apóstolos, profetas e do próprio Jesus sobre a salvação dos gentios. Muitos ainda rejeitaram as evidências sobre Jesus como o Messias e Salvador. Mesmo assim, Paulo disse que eram zelosos para com Deus. Zelosos, mas errados. O fervor não é prova da verdade das nossas convicções. Apesar de serem respeitados como pessoas íntegras e religiosas, até líderes zelosos para com Deus, eles estavam errados. A sinceridade também não é prova da verdade. Mesmo aqueles que agiam de boa consciência, como o próprio Paulo ou Saulo disse que ele fez, estavam errados. Em Atos capítulo 23, versículo 1, ele falou que agiu com a consciência limpa, mas ele estava perseguindo cristãos. Muitas vezes eu tenho ouvido alguém afirmar tal coisa deve ser verdade porque estas pessoas boas acreditam. É um argumento completamente furado e perigosíssimo. Se fosse uma abordagem adequada, a multidão de pessoas zelosas em Jerusalém teria razão em matar Paulo, e até em apedrejar Estevão e crucificar Jesus. Quantas pessoas religiosas, zelosas e respeitadas agiam com a consciência limpa ao rejeitar servos de Deus e até o próprio Filho de Deus. Pessoas boas podem ser enganadas, especialmente se recusarem a avaliar com muito cuidado e honestidade as evidências. A verdade nunca é determinada pelo número de pessoas que acreditam ou rejeitam. A verdade existe e ela não depende da validação humana. Saulo mudou as suas convicções porque ele olhou honestamente para as evidências incontestáveis que lhe foram apresentadas. Ele ouviu a voz de Jesus e presenciou os sinais que comprovavam a mensagem. Ele conversou com testemunhas oculares dos fatos do Evangelho. Ele leu os relatos escritos por algumas dessas testemunhas. Dezenas de milhares de pessoas em Jerusalém fizeram a mesma coisa, mas muitos outros, até pessoas zelosas para com Deus, persistiram na sua rejeição da verdade. É lamentável observar que muitos nunca encontrarão a verdadeira liberdade, simplesmente porque não aceitam a verdade. Ser zeloso para com Deus é bom, importante, mas não é garantia de ser aceito pelo Senhor. Vamos avaliar com muito cuidado as evidências apresentadas para nós na busca pela verdade. A pergunta 629 vem do Antigo Testamento. Você conseguiu acertar? A pergunta: qual sacerdote velho, cego e pesado morreu quando ouviu que a Arca da Aliança
foi perdida em uma batalha? Alternativas: A. Eli, B. Arão, C. Samuel ou D. Eleazar. A resposta certa foi o sacerdote Eli. Conforme diz 1 Samuel capítulo 4, do versículo 12 a 18. Quando ele recebeu essa má notícia sobre a arca de Deus, caiu da sua cadeira, quebrou o pescoço e morreu, aos 98 anos de idade. A pergunta 630. Na volta da sua terceira viagem missionária, Paulo falou com os presbíteros de Éfeso em qual cidade da Ásia Menor? Alternativas: A. Tiatira, B. Mileto, C. Laodiceia ou D. Sardes. A resposta vem no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Pessoas boas podem ser enganadas. Zelo e sinceridade não são suficientes para garantir que nós chegamos à verdade. Precisamos avaliar com toda honestidade as evidências apresentadas para ter certeza das nossas convicções, principalmente sobre Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.